Eu estou sem imagem, alguém pode me ajudar? Clica no ícone aí tem um desenho de um vídeo, de uma câmera. Tá, eu vi aqui, mas eu quero ver a imagem da pessoa que está falando. Só alguns que vai aparecer, Alberto. Se você clicar esse ícone que some. Ah, Jailson, eu estou entendendo, É discricionário da pessoa querer aparecer ou não. Por exemplo, eu estava sem camisa, eu não apareci aí, entendeu? Aham. Eu estou vendo Aldomiro aqui. Eu queria ver, queria escutar o áudio da pessoa que ia dar as instruções, né? Que ia falar sobre que ia debater aí. Mas já começou, ele já falou alguma coisa, não? Acredito que não, porque não houve nenhuma manifestação por parte aí do advogado. Pronto, era ele mesmo que eu queria ouvir. Mas tá beleza, eu vou aguardar aqui. Beleza. Onde eu vi essa zoada no pé do escuta-moleste de vocês aí. Que foi isso? Depois sim, mano. Vai ser entrevistada por você. A senhora começou a assistir o Domingão. Sim, mas você que fala isso sem parecer arrogante. Mas não você Nasceu para ser assistido de toda a diva do elenco. Eu vou liberar a estrada, claro. Por favor. Evaldo, eu gostaria de pedir a todos que deixassem os seus microfones em silêncio, porque senão vai ficar tendo interferências. Outra coisa, estou pedindo para vocês aguardar um pouco, estou também aqui aguardando o Dr. Michel entrar na sala. Também aguardar mais alguns minutos para outras pessoas participarem. O que aconteceu? Você está todo molhado? A possibilidade abriu uma vez para você. E a minha irmã, você achou a vida? Por gentileza, todos. Desconectar o som. Podendo jogo assistindo Big Brother. Calma, calabresa. Etevaldo, boa noite. Boa noite, doutor Michel. Bem, eu sou ouvidos, querido. Vamos lá. E aí? Nós temos no momento 18 pessoas na sala. Podemos aguardar mais uns 10 minutos? Vai ser rápido, Etevaldo. Você está gravando a reunião? Sim, estou gravando. Não, então vamos fazer logo, porque eventualmente quem não participar depois assiste, né? Porque senão a gente não evolui. Eu acho que é mais prático. A questão é os colegas aí de Jaboatão, a questão da carga horária, né?
da possibilidade de mudança, né, com relação de 120 para 160 horas, né? Uma vez que os colegas já fazem a carga 160 na prática, recebem horas extras, né? Inclusive, pelo que eu lembro, até tinha uma discussão com o valor da hora extra que não estava certo. É uma situação que é uma pauta mais política do que jurídica, né? A princípio, você pode alterar? Pode. Desde também que as pessoas que foram contratadas no regime de 120 horas, elas aceitem esse formato, né? Esse é um dos pontos. E o segundo ponto que o correto é você, se for ajustar, para as pessoas optarem pela mudança, ela já contemplar o que acontece na prática, né? Então, vai ter que agregar o valor da hora extra com um acréscimo de 50% ou 5%, conforme o caso, né? Esse é o correto, né? E eu estou à disposição, cara. Eu quero ouvir também, entender, mas é bem objetivo para a gente poder evoluir e, de fato, marcar ponto no que a gente tiver que marcar, entendeu? Bom, um dos pontos mais aqui, a dúvida maior, é em relação à questão da repercussão, no caso da aposentadoria, no aumento dessa carga horária. Se, exemplo, alguém fosse aposentar amanhã, e aumentando essa carga horária, o salário dessa carga horária, o camarada já teria direito a uma aposentadoria dentro do valor novo, né, dentro do valor que foi o que eu tinha mencionado no conteúdo. E mais detalhes sobre a questão da como a gente pode trabalhar essa questão do aumento da carga horária efetivamente. Pessoal, caso vocês tenham alguma pergunta, porque perguntando já ajuda o doutor a passar para vocês os detalhes e ajuda a gente a debater melhor. Tevaldo, deixa eu adiantar para vocês aí o que eu penso. Com relação a essa questão da carga horária, só para entender, e como está gravado, até para passar para os colegas depois que não participaram do encontro, que eu já programei para hoje, até para que as pessoas pudessem ter tempo de participar, entrar no link, enfim, ter todos os caminhos. O que acontece? A carga horária, né, constitucional, ela permite até 220 horas em tese. Então, a crescer para 160 pode? Pode. Tá? Qual é o percalço? Quem foi contratado para trabalhar até 120, tá? Para mudar para 160, tem que concordar com a mudança. Esse é o ponto. Tá? Para concordar com a mudança, é prudente que a administração, já que já existe essa prática, ela traga o quê como benefício? Olha, eu estou aqui incorporando, tá? O que você já recebe de hora extra normalmente no vencimento final, tá? Qual é a vantagem disso? Sobre a hora extra, você não tem desconto previdenciário. Nem pode. Se tiver até errado, vai ter que ressarcir, tá? A hora extra você não leva para a sua aposentadoria. E isso é ruim. Você se acostuma a ganhar mais, né? E diante de uma enfermidade que você fique inválido, que você morra ou aposente, né? Você vai ser prejudicado ou vai prejudicar a família, que não tem nada a ver com a história. É grave isso. Muito grave, tá? Esse é um ponto. Então, eu penso que ela é uma pauta, nessa ótica, Tevaldo, é uma pauta política. Fazer o diálogo com a Câmara Municipal, tá? Caso isso ocorra, para que seja neste sentido, né? Incorpora, você falou que é pago hora extra. Não vai incorporar que o município não tem suporte para isso. Então, o guarda faz a opção de ficar na carga horária de origem, tá? Uma vez que a hora extra também é uma situação que é uma opção da administração, é uma disponibilidade da administração. Ela precisa, ela vai ter que pagar. Não vai precisar porque vai ter X guarda que vão aceitar. É só o pessoal ter um pouco de senso e se perceber que não vai ter o respeito, a adequação, não é perder dinheiro, é só ninguém fazer, só ninguém aceitar. E eles vão ter que necessariamente, por questão de serviço, por questão de necessidade do serviço, manter o pessoal com 120 para hora extra. Então, eles vão criar uma mudança que não vai ter efeito prático, tá? Então, é nesse sentido. O que o pessoal de Jaboatão precisa mandar, precisa também costurar,
são as ações. Tem questão da hora extra que precisa ver, tem questão das promoções, podemos tinha uma discussão aí dos inspetores, subinspetores. A gente tem muita coisa para fazer aí, entendeu? E eu até fico feliz agora o pessoal deu uma entusiasmada de brigar por causa da questão de carga horária, para que a gente possa despertar e tocar nesse sentido, entendeu? É isso, Etevaldo. Eu me coloco à disposição. A minha orientação básica com relação a esse assunto é essa. Aí eu sou ouvidos para as demais questões que forem formuladas. Doutor. Pessoal, é o seguinte, no que diz respeito ao que o doutor falou aí, ele quando fala a questão das horas extras, vocês executam com habitualidade 160 horas, sendo que 120 é a carga horária dos senhores e 40 de hora extra. Essas 40 horas, no cálculo, que, quando vocês forem receber, no cálculo previdenciário, ela não entra para a contribuição da Previdência. Se entra, está errado esse cálculo, está errado essa situação. Porém, se for incorporado as 40 horas extras às 120 horas, que é o que a gente entende que é o correto, e não aqueles 33% que foram mencionados, essas 160 horas vão se tornar todas para o cálculo da Previdência. Serão 160 horas que incidirão no cálculo da Previdência. Diferente de 120 mais 40 horas, as 40 horas, o valor das 40 horas não entra no cálculo da Previdência. Espero que todos tenham compreendido. Doutor, o senhor pode abordar um pouco a questão da aposentadoria, porque alguns me questionaram a respeito de eu aceitando essa situação do aumento da carga horária. Eu já estou perto de me aposentar. Eu entrei no concurso público de Jaboatão no ano de 2005. Mas eu já estou para me aposentar. Estou só dando um exemplo para ficar melhor para explicar. Eu vou já, desde logo, daqui a um ano, quando eu me aposentar, ou daqui a 15 de um mês, receber o provento conforme esse aumento de carga horária já? Vamos lá, ó. Vamos ser bem direto para todo mundo entender como é que funciona essa questão da aposentadoria do guarda municipal. Em primeiro lugar, hoje já há entendimento, se Deus quiser, agora em abril, nós vamos estar por aí, para poder fazer esse debate com os colegas. Há entendimento que vem sendo firmado no sentido de que os municípios que têm regime próprio, tá, as caixas de previdência própria, podem regulamentar o assunto, tá? E garantir para o guarda municipal, inclusive, a aposentadoria especial. Isso é um detalhe importante, tá? A discussão que você está trazendo é critério de cálculo. Qual critério? Seja ela especial, seja ela comum, existem duas regras básicas. Uma, para quem ingressou no serviço público antes, note-se bem, antes de 19 de dezembro de 2003. Esses colegas, eles têm uma discussão com relação à emenda constitucional número 41/2003, tá? Então, quem ingressou antes de 19/12/2003, faz jus à paridade de vencimentos, ou seja, o critério de reajuste ocorre quando há reajuste para os colegas da ativa, e isso é uma faca de dois gumes. Por quê? Bom, que se tiver algum tipo de remuneração melhor para quem está ativo, o inativo ganha. Ruim também, porque se o ativo ficar sucateado, com 2, 3 anos sem ter uma reposição adequada, o inativo também sofre. Então, isso chama-se paridade. Teve reajuste para quem está ativo, tem na mesma proporção para quem está inativo, tá? E a outra situação é a integralidade, que são os últimos vencimentos. Isso é importante, tá? Então, quem ingressou antes de 19/12/2003, quando aposentar, vai ter direito ao último salário recebido. Isso é bom.
Aí, nesse caso, o aumento da carga horária com o ajuste da remuneração pode sim, neste caso, sim, trazer benefícios, tá? Para esse camarada que ingressou antes de 19 de 12 de 2003, tá? Michel, eu entrei em 2004, 2005, 2000, esquece, trouxe tempo de fora, trabalhei na PM, na Polícia Civil, fui professor, averbei tempo, somei o tempo de fora para cá, mas você ingressou quando? Ah, ingressei dia 22 de dezembro de 2003. Você está na regra nova. Na regra nova, não há paridade, tá? O critério de reajuste é um critério próprio, pode ser inflação, pode ser um critério político, mas como regra é inflação, tá? E você também não tem a integralidade. É feita uma média aritmética simples, tá? Das maiores contribuições, tá? E aí, nesse caso, ainda que você aumente aí a carga para 160 horas, tá? Ela vai representar um percentual, um percurso, um período, tá? Da sua carga de trabalho, não a carga completa, tá? Me fiz claro ou não? Sim, doutor. Inclusive, Jaboatão, a lei previdenciária, ela estabelece que é 90% das maiores contribuições. Como o senhor falou aí, no caso de Jaboatão, está previsto na lei previdenciária dessa forma. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta em relação a esses dois pontos? Por favor, participem, perguntem. Marcos, Jailson, Rivaldo, senhores, vamos participar, né? É hora de tirar a dúvida, é hora de vocês tentarem aí algum esclarecimento. Cristina, GCM Cristina, estão todos presentes, vamos lá, vamos participar. Boa noite, doutor Michel, GM Monteiro. Eu gostaria de saber se, uma vez a gente aceitar, fizer adesão para as 160 horas, posteriormente pode querer voltar atrás, 1 ano, 2 anos, a pessoa não quiser mais trabalhar na escala da extra, voltar para as 120 ou não? Não, infelizmente não. Fez a opção, normalmente ela é irreversível. É bem importante, tá? Tem que ter responsabilidade sobre isso, tá? E vale dizer o seguinte, que isso tem que ser uma opção, não é impositivo, tá? Só vai para a carga horária nova quem quiser. Ok. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Carla, né? E da Guarda de Jabotão também. E eu queria saber o seguinte, eu comecei agora a assistir, já tinha começado. Possa ser que eu tenha passado despercebido, mas é porque eu não assisti por completo ainda. No caso, eu aderindo, uma vez aderiu, não tem mais como voltar atrás, é isso então? Sim, senhora. Infelizmente, cara, boa noite. Se você fizer a adesão ao novo regime, normalmente essa adesão ela é irreversível, tá? Então, E pelo... tem que medir as consequências para depois não se arrepender e ficar no caminho. Então, visto que eu não sou do pessoal aí de 2003, né? Então não seria tão vantajoso, não é isso? Se você ingressou, por exemplo, Carlos, em 2008, por exemplo, tá? Você hoje é guarda e conta aí 16 anos de serviço, por exemplo, tá? Não vejo tanta vantagem. A discussão, eu acho que tem que ter, Tevaldo, e a gente tem que apoiar, inclusive o Fred também, que está aí do seu lado, que é advogado, tá vendo com o município de Jaboatão, se essa mudança ela vem acompanhada de uma incorporação real mesmo dos vencimentos. Então, por exemplo, aqui, uma conta boba, né? Mas a pessoa no regime de 120 ganha R$2.000, por exemplo, tá? Com as horas extras, recebe 3, por exemplo, né?
E aí, por ocasião dessa incorporação de carga horária, o município passa a oferecer para quem se colocar no regime de 160 horas, a remuneração de R$ 3.100. Vale a pena? Ao meu sentir, sim. Nesta hipótese, sim. Desde que a pessoa, por óbvio, né, se interesse por esse acréscimo de carga horária. Vai trabalhar mais? Vai ganhar um pouco mais? Sim, proporcionalmente. Então, nesse sentido, sim, Carla, o que tem que ser colocado aí para vocês, estou muito direto e objetivo. Tem pautas que são pautas jurídicas, são coisas que estão na lei, que a gente precisa reivindicar para melhorar as condições de trabalho do guarda municipal. Tá? Tem pautas que são políticas. Pelo que eu entendi do Etevaldo, que foi passado também, é um projeto que está sendo gestado, está sendo pensado, não está sendo nada imposto ainda. Então, nós temos espaço, por óbvio, com debate com a Câmara Municipal, com quem de direito, para ajustar o texto, para que, ao final, o guarda seja, de alguma forma, privilegiado. Lembrando que Jaboatão, né, é uma cidade que tem orçamento. O aeroporto do Recife é do Recife no nome, está em Jaboatão. Então, isso gera receita para a cidade, é uma cidade rica. Né? Então, é questão de saber cobrar, saber alicerçar as coisas. Inclusive, boa noite. Só um minutinho, Marcos, só um minutinho. Inclusive, a proposta do governo não é no sentido de aumentar o valor da carga horária, o cálculo, em cima do valor da hora extra, mas em cima do valor do salário base. Então, exemplo, iria ter um aumento de 33%, quando na realidade deveria ser 50%. Nesse cálculo que o senhor fez aí, doutor Michel, por exemplo, o guarda, o cálculo deveria ser para 3 mil, mas a prefeitura está oferecendo 2.500, um exemplo, a título de exemplo. Então, o cálculo que a prefeitura está propondo é 33,3%, é o cálculo em cima da hora normal que se trabalha. E o correto, dentro do que a gente verificou, é que esse cálculo, conforme o doutor Michel disse, Carla, seja em cima do valor da hora extra. Então, se vocês fazem com habitualidade 160 horas, 120 horas normais, 40 horas extras, esse valor que vocês recebem deve ser repetir quando do aumento da carga horária, que não aconteça nenhum tipo de perda nesse sentido, ok? Falar. Ok, Pode falar. obrigada. Pode falar, irmão. Albérico, eu sou subinspetor da Guarda de Jaboatão. Algumas pessoas que estão aqui ao meu lado estão perguntando se tem alguma desvantagem aí que leve a gente a pensar em aceitar ou não essa situação. Porque tem muita gente que não quer aceitar, muita gente quer aceitar e vai ficar dividido. A guarda ela vai ficar dividida, 2 horários, salários diferenciados. E futuramente o prefeito ele pode obrigar todo mundo a aceitar essa situação. Ele pode fazer isso? Obrigar, não. Se vocês foram contratados para o regime de trabalho de 120 horas, essa mudança ela só ocorre se o servidor concordar. Não pode impor, não. Se for impor, é ilegal. Tem que ser uma coisa da vontade do servidor. Entendeu? Então, no aspecto de mudança, não pode, não. E aí, a mudança também de 33%, Evaldo, que você colocou, é fazer conta. Eu acho que é importante, assim, mais do que o percentual, nós fazemos a conta, né? Se isso, de fato, vai de encontro. Na prática, se fosse os R$2.000 que eu coloquei aqui, de 120 horas, 33% em cima de R$2.000, equivale a mais ou menos aí em torno de R$650. Valeria a pena? Não. Nesse caso, não. Entendeu? É nesse sentido. Pode falar. A Carla não concluiu, viu? É só para fechar. Você entendeu, Carla, o que eu coloquei, querida? Entendi sim, obrigada. Tá ótimo.
Aí, pela ordem aí, quem que vai falar? Pode falar, chefe, por vontade. No caso, eu não vou aderir, não. Mas obrigada. Então assim, Carla, o que eu falo pro pessoal, assim, vocês têm que fazer conta, que assim, o emprego na guarda envolve muita coisa. Às vezes você tem, alguma atividade fora da instituição, é um emprego que você conquistou por mérito, por curso, e que de alguma forma, às vezes, a carga horária também é atrativo, é um dos atrativos, né? Então tem que avaliar isso com calma para a gente não poder errar, né? É o que eu penso. Isso. Tá bom? Sei lá, vai que os reajustes não acompanham, tá? De repente fica defasado e aumentou só a carga horária mesmo. Aí, para mim, realmente não é vantagem, não. Exatamente. E uma forma aqui também que eu percebo é o seguinte, o pessoal tem que perceber que que está sendo produtivo, o prefeito vai mandar a lei, beleza. É só ninguém aderir. Isso. Vai morrer por inanição o projeto. Não vai ter quem adira, quem aceite. Entendeu? Eu acho que, infelizmente, pode ser um caminho também. Às vezes, quando a prefeitura bate o pé que não, que eu vou impor, não vai impor. Eu não sou obrigado a aceitar um troço que me desfavorece. É bem simples. Né? Tá bom? Ok, obrigada. Senhores, vamos lá. Acho que tem um colega aqui que está com a mão erguida, acho que é Rivaldo. Fica à vontade, Rivaldo. A situação é a seguinte: a gente não é hora extra. A gente recebe, são 120 horas da hora normal, que é de 30 horas semanais. E a gente recebe mais um PVJET, que é mais 120 horas. Por esse PVJET é pago R$1.080 e um trocadozinho aí a mais. Esse é o valor, certo? De 120 horas, que é bem aquém do valor das horas extras, bem abaixo. O que a prefeitura está fazendo é colocando somente 33%, que equivale nos cálculos a 40 horas. A gente está, na verdade, vendendo essas 40 horas da gente, entendeu? A prefeitura vai pagar ela nesses 33%. E realmente a guarda, mesmo que ninguém aceite essa situação, no próximo concurso já vai estar no seu edital as 160 horas. Então, a guarda vai ter sempre um efetivo com 160 e outro efetivo que não vai aderir a essa proposta que a gestão está trazendo. O que a gente tem que levar para a mesa de negociação lá é dizer que o cálculo deles está errado, porque o cálculo deles não leva em consideração as 50% que vem em cima das horas extras normal e a questão dos 100% também, quando cai no sábado e domingo, que a gente perdeu esse tipo de situação quando foi implantado o PVJET. Quando foi implantado o PVJET, não se levou em conta essa hora a 50% e nem se levou em conta a de domingo e feriados. Entendeu, doutor? Então, é isso que tem que ser percebido na mesa de negociação. Rivaldo, eu gostaria de só fazer uma colocação, Rivaldo. Inclusive, eu já separei aqui essa situação para o doutor dar uma verificada, que é justamente isso, porque existe uma lei que é como se fosse um PGES, doutor Michel, e que estipula uma carga, um serviço extraordinário, e dentro desse serviço extraordinário é calculado um valor. E, porém, nós precisamos verificar se o cálculo está correto desse projeto, desse PGF, né? Salvo engano, é PGF. Se está correto. Porque, se não estiver correto, a gente tem que correr atrás. É importante que todos estejam unidos. Na minha concepção, eu não vejo vantagem de simplesmente aceitar essa proposta, sendo ela trazendo perdas para vocês. Então, se eu faço habitualmente 120 horas, mais 40 horas extras, e vou ganhar R$3.000, certo? Aí, com o aumento da carga horária, eu vier ganhar menos do que isso, eu não vejo vantagem nisso. Fora outras questões, né, que vai ficar obrigatório trabalhar 160 horas, não é mais 120. Então, perfeitamente sua colocação, todos têm que ficar unidos, porque essa pauta a gente vai poder trabalhar de forma a negociar com a gestão. Doutor, pode falar, doutor.
Etevaldo, eu acho o seguinte, eu acho que é importante, só para concluir meu raciocínio aqui, eu acho que é assim, gente, ó, a Associação dos Guardas de Pernambuco está preparada. O Fred está aí o tempo todo para apoiar vocês de forma permanente, um advogado que tem boas relações aí com o pessoal de Jaboatão, né, Fred? O Etevaldo, que eu sei. Nós estamos aqui para ajudar também. Agora em abril nós vamos estar, se Deus quiser, aí ativos aí durante os 15 dias no estado, trabalhando em todas as cidades. Essa situação demanda envolvimento dos colegas. Se for para valer esse ano, tem que aprovar até no máximo dia 31 de março, tá? Porque esse ano é ano eleitoral e incide restrições de responsabilidade fiscal e também de ordem política, tá? Então não pode fazer qualquer coisa de qualquer jeito este ano, tá? A depender da forma como for costurado, é uma situação que vai poder entrar em vigor em 25. Então fica esse alerta, tá? Hoje é dia 7, então em tese tem 3 semanas aí para discutir isso. Então o que é importante, eu acho, Etevaldo, é tentar tirar dos colegas uma comissão, pessoas que de fato formam opinião, não precisa ter 20 pessoas, que sejam 5, tá? Com uma ou duas colegas mulheres, também que é importante, ter essa questão da representatividade de todas as classes, subinspetores, pessoas que são graduadas, para, de alguma forma, levar a discussão para o Executivo e também para o Parlamento, para a Câmara Municipal, de uma forma sóbria. E é calculadora, cara, pegar o celular e mostrar, escuta, ó, a conta aqui não fecha. Fechou, não tem condição. É simples assim, entendeu? Boa noite, deixa eu falar de novo. Doutor Michel, Monteiro novamente, Monteiro. O que eu também não estou entendendo é que ele diz que vai ter um aumento de 33% no salário, aumenta 40 horas extra, mas no PGVET que a gente assina de 120, vai ser diminuído para 80. Então quer dizer que vai dar 40 lá e vai tirar com a outra mão aqui. Você vai trabalhar mais para receber a mesma coisa. Por que o PGVET não continua nos 120? E eles botam 33% em cima mais, com as 40 horas. Aí ele tira o PGVET que assina de 120 para assinar agora 80. Exatamente. E aí, Marcos, o problema é o seguinte, nós temos um princípio constitucional, que é o princípio da irredutibilidade dos vencimentos. Bem claro isso. E ele é um princípio que ele não pode ser ofendido, inclusive de forma indireta. Tá? Não existe aqui, com devido respeito, nenhum cambalacho, nenhuma arte, nenhuma maracutaia jurídica que permita que eu lhe obrigue a trabalhar mais e te pagar menos. Mas eu tenho que ir todos eles, deixar isso. Vou deixar lá e volto, então. Não, vamos mais eu. É isso. Marcos, teu som estava ligado. Perfeitamente. Inclusive, o PGET, ele se constitui num cálculo que nós vamos verificar se está correto. Se obedece à norma constitucional que trata sobre horas extraordinárias. Brainer, você está aí, deseja falar alguma coisa, abordar alguma situação? Está sem som, Brainer. Etevaldo, eu estou aqui, estou saindo para casa, vou ter que passar no mercado ainda comprar umas coisas para a família, mas pode falando. Estou ouvindo. Está ouvindo agora, Etevaldo? Estou ouvindo. Então, doutor Michel, tem uma pergunta que sempre o pessoal me faz, que é a seguinte. Algumas pessoas, elas estão com o pensamento de pegar esses 33% que a prefeitura quer dar, visando o quê? A aposentadoria. O que elas estão dizendo é o seguinte, que elas estão para se aposentar ano que vem. Ela disse o seguinte, a pergunta dela é, se eu aderir, eu não vou me aposentar com um salário mais alto? Então, essa contabilidade aí é real ou não? Porque uma conversa que eu tive com o Etevaldo,
e ele me falou que a conta que é feita da nossa aposentadoria é de todo o período de trabalho que nós passamos. Então, esse aumento que teria agora, né, de 1 ano, ele não faria tanto efeito assim como se imagina. É isso. Então, não, a resposta para esse caso é depende. Porque é o seguinte, se vocês... o colega que ingressou, esse é o teu caso, tá? Antes de 2003, em tese, ele leva essa melhoria para o salário dele, tá? Então, por exemplo, se o seu colega entrou em 98, entrou em 96, entrou em 2000, ele leva, tá? Porém, se esse colega entrou em 2004, 2005, ele não leva, porque aí é a questão da emenda constitucional número 41, que separa, tá, as situações jurídicas. Só tem a integralidade dos vencimentos o colega que ingressou na Guarda Municipal, aí em Jaboatão, antes, note-se bem, antes de 19/12/2003. Aí esse cara leva. Aí, nesse caso, talvez para ele possa ser alguma vantagem. À medida que ele vai ter um vencimento com integralidade, e ele vai levar, de fato, o último vencimento, que seja um mês. Ele leva o último vencimento. Porém, para o colega que entrou depois, isso não faz tanta diferença, porque vai ser feito um cálculo aritmético simples, tá? E aí é claro que vai ter reflexo, mas é um percentual durante o caminhar. É um pedaço do filme, não a foto inteira. Deu para entender, não? Deu sim. Então, no caso, os colegas que estão para se aposentar, porque em sua maioria, entraram os últimos que entraram assim, da turma assim, mais antiga, foi em 98. Então, o pessoal que entrou de 98 para trás, eles podem se aposentar, que isso aí, no caso, aceitar esses 33, que isso aí é bom para eles, no caso. Esses colegas, sim. Só que aí é o que vocês têm que decidir entre vocês com relação à questão de grupo, né? Eu acho que é adequado vocês terem uma posição em que o grupo inteiro seja valorizado, né? Se eu separar por grupos, você vai acabar beneficiando uns e prejudicando outros. Mas é uma decisão aí que é do coletivo. Por isso que eu estava falando para o Etevaldo, que eu acho que vale, conforme o caso, formar uma comissão com 4 ou 5 colegas, né? E ali cessar esse debate de uma forma que seja coletiva. Não dá para fazer isso de forma individual, sem um tipo de cuidado, entendeu? Acho isso importante. Desculpa, doutor. Pode falar. Até porque a maioria seria prejudicado mesmo, né? E, inclusive, em relação ao cálculo da hora, Brian, que você entrou um pouco depois, aí você não escutou. Mas o cálculo para o aumento da carga horária é aquele que eu havia te falado. Considerar as 40 horas com um cálculo de hora extraordinária nesse aumento da carga horária. O que a prefeitura propõe é em cima de um cálculo de hora normal. E aí, para quem não vai se aposentar, quem não é de 98, 99, não é vantagem nenhuma. E outra, né? E como o doutor falou, o ideal é que nós consigamos, através de uma negociação onde todos vocês concordem, passar o embasamento e a fundamentação para a gestão municipal, mostrando qual seria o cálculo correto, a fim de que todos aqueles que desejarem aceitar essa proposta possam ganhar, todos ganhar. Certo. Agora, é o seguinte, com o doutor Michel, aqueles que aceitarem a proposta, aí é uma questão individual. Por quê? Porque a prefeitura, ela deixou a critério de cada integrante da guarda. Então, eu tenho a opção de aceitar ou não aderir a esses 33%, tá entendendo? Então, por exemplo, se eu não for me aposentar agora, eu não quero.
Mas se eu for me aposentar e for bom, eu quero, sem prejuízo aos outros companheiros. Por quê? Porque a questão de eu aceitar ou não vai intervir no companheiro, porque é uma opção que cada um tem. Agora, o que acontece lá é que o pessoal está confuso se realmente vai ser bom ou não, né? Por exemplo, aqueles que vão ficar mais tempo, eles ficam pensando o seguinte: bem, se eu aderir, essas 2 horas vai compensar? Esse valor que eu vou receber vai compensar? No período que eu vou passar, vamos dizer, 6, 8 anos para me aposentar? E tem aqueles que já vão aposentar ano que vem, ou já estão aposentando esse ano e querem segurar a aposentadoria para aposentar ano que vem, para poder aderir a esses 33% e levar isso para a aposentadoria. Porque a gestão ela deixou clara, é opção. Você quer ou você não quer. Se você quiser aderir, você vai aderir. Se a tropa, a maioria não quiser, não vai aderir. Então, se 2 ou 3 quiserem, esses 3 vão. Se mais quiserem, esses mais também irão. Entendeu? O que Não é uma precisa coisa ter que aí, vá- o Brainer, é como é que está a regra da Previdência em Jaboatão, né? Tem que ver se essa regra da Previdência em Jaboatão ela traz essa vantagem para você, né? E isso é um ponto bastante importante, entendeu? A primeira, a A primeira princípio, a pergunta, prerrogativa é essa, mas tem que dar uma conferida na regra aí da Jaboatão Prev, da Previdência, da Caixa de Previdência, o nome que tiver a entidade aí, para daí, de fato, definir se isso tem vantagem ou não. Para eu poder te responder, né, com segurança, a princípio a regra é essa, tá? É a regra constitucional. Vale para o país inteiro. Só muda o CEP, mas vale para o país inteiro, tá? Agora, eu precisaria entender, né, ver, né, qual que é a regra aí da cartolência local. Se tem uma regra específica, porque às vezes pode ter alguma coisa que é diferente com relação a cálculo. Aí eu precisava ver para te dar uma resposta mais clareza. Aí é um tema, Etevaldo, que eu posso estudar amanhã cedo e já passar para você até antes do almoço, para você passar nos grupos aí, nos locais que tiver o debate, para a gente poder dissertar. Tem algum grupo já específico, Etevaldo, com relação a Jaboatão, dessa pauta? temos um grupo, sim, que é o grupo onde estão os subinspetores. E eu queria só fazer uma observação, Brainer, que a primeira situação que deve ser questionada e colocada como um ponto é a questão do cálculo. Se o cálculo está bom e correto ou não. A princípio, o cálculo não está correto. Então, pode não valer a pena, para a grande maioria de vocês, ter essa perca. Porque, na realidade, vocês vão trabalhar mais, acabarão trabalhando mais e ganhando menos. Então, a proposta da prefeitura é uma proposta para calcular dentro da hora normal. Primeiramente, todos aceitam? Sim ou não? Não. Então, nós propomos 50%, que é o cálculo correto. Todos aceitam? Todos querem 50%? Beleza. A partir daí, dessa resposta de todos, quanto a apresentarmos essa situação de cálculo de hora extra, aí cada um individualmente vai poder fazer sua escolha numa situação de segurança bem melhor. Por quê? Porque como o doutor falou, quem trabalhou antes, quem entrou no serviço público antes de 2003, vai ganhar um pouco, se a carga horária aumentar dentro do cálculo de hora normal. Porém, se o cálculo for em cima do correto, vai ganhar muito mais. Então, a primeira situação a ser, na minha concepção, a ser vista coletivamente por vocês, é nós apresentarmos, a partir de um debate que vamos avançar e escolher uma comissão e assim ver como é que a gente vai fazer, é apresentarmos com fundamento o cálculo que seria o mais adequado. Isso porque aí vai beneficiar a todos. E o que o doutor falou aí em relação à Previdência, em relação...
são aquelas situações mais excepcionais, como pessoas que vão trabalhar 7 anos, tem 7 anos à frente para se aposentar, mais 4, e aí tem que dar uma olhada como é que está o regime previdenciário. Mas, no geral, é conforme o doutor Michel havia falado anteriormente. O que eu vejo aí, Tevaldo, que assim, eu acho que eu vou dar para vocês 2 missões. Primeiro, eu preciso do contra-cheque, ou olerite, ou recibo, enfim, de um colega mais antigo, para eu entender como é o que ele recebe, inclusive com as horas extras, tá? Um colega mais novato, tá? Um colega 2008, 2009, 2010, para daí eu entender qual que é a lógica que o município adota, tá? Que eu consigo dar uma devolutiva mais clareza, inclusive com cálculo. Que é assim, Brian, o que é importante, dependendo da questão da vantagem, é o colega ter algum tipo de situação em que ele tenha o privilégio do cálculo. Não dá para você aceitar um de aspas, vantagem, né, com prejuízo no cálculo. Isso aí é uma coisa que eu vejo como imprescindível. Então, assim, a gente precisa sentar e fazer conta, para daí a gente conseguir acertar. Eu lembro que a gente teve, quando a gente teve no Recife, que a gente conversou, a gente sentou com a legislação na mão. Então, fica fácil de formar uma opinião quando a gente tem a informação. Entendeu? Isso é fundamental. Então, fica a proposta, Evaldo, é pegar as olerites. A gente pode fazer essa devolutiva amanhã mesmo, não tem problema nenhum. Até para a gente poder já antecipar o necessário para nós evoluirmos, entendeu? Brian, tu consegue esses contra-cheques com os colegas para mandar amanhã? Pronto, eu consigo. Agora, a Previdência já está com você, que eu mandei, né? E a lei Tá sim. né? Tá sim. Tá com o doutor Michel, tá comigo. Pronto. Então, a Previdência nossa e o PVG. Tem aquela questão do VIGAT e VPNI também, que o pessoal tá perguntando, né? Porque alguns receberam e outros não. E a gente também está nessa questão. Agora, eu não sei se foi esse o entendimento, que eu peço até desculpas porque eu não pude chegar a tempo. Eu estava com uma ocupação e eu falei ao Etevaldo que eu ia chegar um pouco mais tarde, mas eu queria pegar do início. Por quê? Porque a prefeitura, ela lançou essa proposta para que você diga sim ou não, é unilateral. Ela não fez essa proposta para lançar uma assembleia, para a guarda decidir se quer a maioria, se não quer, não. Eu não sei se esse é o entendimento de vocês. Ela lançou essa proposta dizendo assim, bem, é para você fulano, você ciclano, você beltrano. Você quer isso aí? Não, quer não? Pronto, tá certo. Você quer não? Não, pronto. Você quer não? Pronto. Então, ela lançou assim. Ela não lançou proposta para discutir, não. Ela Mas lançou isso está protocolado, Brainer? Ela lançou uma proposta unilateral. Ela disse, eu tenho isso aqui, ó. Se você quiser bem, se não quiser bem também. Foi isso que ela fez. Entendeu? Mas já está protocolado, Brainer, isso na Câmara? Olha, isso aqui em Jaboatão, a Câmara de Vereadores, então, é muito ligado ao prefeito ali. Tem aquela... Então, vai rapidinho, viu? Para passar isso aí, porque outra, se passar, a pessoa vai assinar um termo, esse termo, inclusive, eu mandei até para o Etevaldo aí, a minutazinha que eles mandaram em relação às posições da gestão. Né? Cada item que a gestão foi colocando ali para nós. Agora, o que acontece é que aquele que aderir, ele vai assinar um termo e ele coloca lá nesse itemzinho, se você observa lá, irrevogável. Que a pessoa não pode mais voltar atrás. Assinou, perdeu. Entendeu?
Foi essa a proposta da Brian, prefeitura. A prefeitura não deixou assim, eu vou dar isso para a guarda fazer uma assembleia e decidir se vai querer, não. Não. Nós que nos reunimos por nós mesmos, para quê? Para que a gente pudesse ajudar um ao outro, para que quem vai se aposentar, de repente aceitar e não ser uma coisa boa, né? Ou se ele aceitar e for uma coisa boa, que a gente possa dizer, não, vá lá, aceite e siga. Eu não vou aceitar porque para mim não serve, mas para você serve. É individual isso aí. Entendeu? Então, a gente quer orientar a cada um GM da melhor forma possível para que ele possa encaminhar e ganhar. É essa a nossa intenção, né? Agora, quando a prefeitura chamou ali para expor, ela vai expor individual. Ela disse, olha, os próximos que vão entrar, o edital, ele já vai sair com 40 horas semanais. Nós somos de 30. Eles serão de 40. Os próximos que vierem serão 117. Que eles dizem que vão fazer o concurso. Eles estão falando que vão fazer o concurso. Isso aí já faz mais de 10 anos que eu escuto. Então, eles dizem que vão fazer o concurso. E os que entrarem nesse concurso, eles vão entrar com 40 horas semanais. No nosso caso, que temos 30 horas semanais, ele quer que eu assine um termo, se eu quiser assinar. Se eu não quiser, eu não assino. Um termo dizendo que eu quero passar para 40 horas semanais e eu vou ter no meu salário 33%. Pronto, foi isso aí. Tanto quer ou não quer? Se quiser bem, você quer não, passa. É assim. Não é para a categoria toda decidir em assembleia, não. Nós que pensamos em orientar o nosso pessoal, entendeu? Assim. Então, vê só, Brian, nós abordamos essa questão logo no início, o doutor Michel falou da opção que realmente o servidor ficaria sem poder mudar de ideia depois. Já foi respondido aqui. E por isso que a escolha, por isso que a opção deve ser bem pensada. Porque, na minha opinião, é o seguinte, a prefeitura já fez todos os cálculos. Nessa historinha aí, a prefeitura vai economizar milhões. Tenho certeza disso. Vai economizar milhões. Vai aumentar a carga horária da guarda municipal e vai aí economizar muito lá para frente. A história da hora extra, que vai diminuir para 40, que não sei o quê, aquela situação toda, se ela fizer o concurso, com os guardas novatos fazendo 160 horas, pode ser que vocês nem façam hora extra mais. Quem garante? Porque se vai entrar 100 guardas, a prefeitura já está calculando isso. A promessa é de dar, porque, veja, hora extra não é obrigatório. Mas uma vez que ela é realizada, a prefeitura tem que pagar. A prefeitura tem que efetuar o pagamento. Então, se os novatos entrarem com carga horária de 160 horas, quem garante que a prefeitura vai manter essa escala de vocês com horas extras? É preciso vocês terem bastante cuidado, porque agora eu desconfio até que se vocês aceitarem, a prefeitura vai abrir concurso mesmo. Porque já fizeram um cálculo do quanto, imagine, vai aumentar 40 horas na escala, vai entrar 100 guardas, imagine o quanto de custo-benefício isso vai sair para a prefeitura. Então, vocês poderão exercer, tá a promessa aí de vocês fazerem 80 horas dentro daquele programa da hora extraordinária, mas pode ser só 20. Aí vai, não, porque isso, não, aí vão dizer, não, porque a Constituição não permite que se faça mais de X horas no mês, vai vir um monte de desculpa, e a escala de vocês vai ficar com 20 horas extras, 30 horas. Estou presumindo isso, porque, para mim, o caminho está sendo meio que voltado para isso. A prefeitura quer economizar. Ela quer reduzir custo. É por isso que eu digo, na minha concepção, como guarda municipal que sou, os antigos, os mais recentes, primeiramente, o cálculo tem que ser o correto, e o correto, na nossa opinião, é calcular em cima das horas extras, 50 horas.
50%. Se vocês fazem 120 horas, hora normal, mais 40 horas extras, e recebem R$3.000, se ele aumentar a carga horária de 120 horas para 160, que vocês continuem recebendo os R$3.000. E não menos. Então, essa é a questão. Porque, se for menos, quem é novato vai se prejudicar. Logo de cara. Quem é antigo vai ter perda. Também vai ter perda. Então, a gente precisa fazer um trabalho estratégico para mostrar os argumentos e estar unido. Para mim, todo mundo já deveria assinar uma proposta de negociação com a prefeitura de que, se ela quer aumentar a carga horária, que ela faça o cálculo da forma correta, dentro do cálculo de 50% das horas extras, e não em cima da hora normal. Aí, todo mundo fechar nisso. Uma vez que se fechar nisso, já fica mais fácil para cada um fazer sua escolha. Ou eu aceito, ou eu não aceito. Lembrando que, a partir do momento que aceitar, fica quase impossível voltar atrás. Os novatos, não. Os novatos podem, lá na frente, questionar que existem 2 cargas horárias diferentes para o mesmo cargo. Temos um caso parecido no município de Garanhuns. Muita gente está arrependido, muita gente reclama dessa situação. E ainda tem outra questão, que vocês podem ter perdas também aí na hora extra, porque a Constituição diz: a hora extra é calculada sobre o valor base, 50%. Esse projeto de escala extraordinária de vocês paga cada hora 50% a mais? Não sei. Tem que saber calcular. Tem que calcular. Por isso que vocês, se não bater o cálculo, vocês já estão perdendo. Vocês estão fazendo 40, 60 horas, já estão perdendo. É bom que se entregue esses contra-cheques, porque, inclusive, pode-se ver perdas de 5 anos atrás. Porque, se houver erros no cálculo do vencimento dos senhores, dá para se cobrar na justiça os 5 anos atrás. Claro que não vai fazer isso agora. Primeiramente, vai se negociar, vai buscar, mas se vocês forem se organizando, a gente já vai apurando as situações. Por quê? Porque lá na frente podemos fazer algum trabalho para verificar se há algum erro de cálculo no vencimento de vocês. Agora é o momento de negociar e de buscar, como o Brian disse, foi uma proposta unilateral, não foi chamado as entidades, não foi chamada a GCMPE, não foi chamada... Todos estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Não foi chamada a GCMPE para participar. Ignoraram o órgão de classe de vocês. E por que eles fazem isso? Porque assim eles conseguem apresentar uma fake news linda e maravilhosa, e o pessoal fica assim, meio sem saber, e de repente assina um negócio que vai dar prejuízo para depois. Aí perde 300 por mês, 200 por mês, trabalhar 100... Lembrando que vocês, a partir do momento que vai exercer uma carga horária de 160, vocês serão obrigados a trabalhar 160 horas. Então, o esforço físico de vocês, inclusive, em relação ao cálculo, né, ele traz duplo prejuízo, porque vocês, a saúde e o valor que recebe de contrapartida não cobre o prejuízo com a saúde, porque é o esforço. Vocês veem aí o que está acontecendo. Muita gente com problemas psicológicos, cometendo suicídio. Isso é a realidade. Quem trabalha de guarda municipal sabe o quanto que é desgastante, difícil, porque são muitos problemas. É problema interno, é problema externo, é problema de salário, é problema de relação. Tem um monte de situações. Então, é importante que nós possamos realizar um trabalho para que todo o efetivo fique esclarecido sobre esse tema e fazermos a seguinte pergunta:
a GCMPE vai fazer um cálculo, vai fazer um estudo, fazer um documento e fundamentar que a proposta de carga horária, de aumento de carga horária, seja em cima do cálculo X, ou seja, do cálculo em cima da hora extra, não o cálculo que foi apresentado naquela proposta, naquela minuta. E todo mundo assinar. Todo mundo assinar não é querendo pressionar o prefeito, não é querendo, não, é porque fica uma ata, até para a gente trabalhar isso. E aí vai uma comissão e começa a se negociar, trazendo os prós e os contras, a fundamentação legal em torno disso. E é isso, pessoal. A gente precisa se organizar. Vão separando os seus contra-cheques para depois, eventualmente, a gente ir pegar o de todos. E, a priori, Brainer vê aí se consegue alguns contra-cheques que representem a realidade de vocês. 2 dos novatos, 2 dos médios, 2 dos mais antigos, para ver aí como é que está a situação. Aí eu gostaria de saber de vocês, ao final aqui da minha fala, e vou passar a palavra para o colega que está querendo falar, o que nós vamos tirar dessa reunião aqui hoje. Nós temos que sair daqui com a definição. Aí eu vou fazer aqui uma proposta e gostaria que vocês, se vocês concordam com essa estratégia, o que é que vocês pensam. Com a palavra, o colega, que eu não sei o nome, para dar sua fala. Está com um nome desconhecido, aí eu não sei quem é. Albérico, eu sou subspetor da Guarda de Jaboatão. O pessoal está com a dúvida aqui a respeito dessa 80 horas, como é que vai ser paga, porque não existe hoje PVJet de 80 horas. Então, o pessoal está querendo saber como seria pago essas 80 horas, porque hoje o PVJet é 120, 60 e 90. Bom, como eu Deu para entender? Deu para entender. Como eu estava dizendo, escala extraordinária, hora extraordinária, o município não é obrigado. Esse PVJet não é obrigatório que ele venha a ocorrer, porque a escala pode mudar completamente. E para mudar de 120 para 80, como é uma lei, tem que haver uma emenda. Uma emenda que vai dizer, olha, a carga horária do PJet será de 80 horas. É isso que vai acontecer, certo? Agora, como eu falei, há diversas repercussões, inclusive fazer o cálculo desse PJet. 120 horas, mas como está sendo calculado essas 120 horas? Está calculado hora normal mais 50%. A Constituição diz que carga horária extraordinária é calculada com hora normal mais mínimo de 50%. É que está lá. Então, tem município que cria um determinado projeto e ali bota ali um PGES, vamos dizer assim, bota ali PGES 40 horas para evento, não sei o que, não sei o que. Aí bota aquele cálculo das 40 horas abaixo do que realmente deveria ser o cálculo da hora extraordinária. Então, eu creio que eu tenho conseguido te responder, colega. Sim, conseguiu, até porque já faz muito tempo que esse valor está congelado aí, e é sabido por todos que a gente sempre saiu perdendo aqui na Prefeitura de Jaboatão, sempre. Esse valor aí foi criado pelo prefeito, se eu não me engano, Elias Gomes, e até hoje é o mesmo valor sempre. Mas obrigado pela orientação, deu para entender bastante. E está aí mais um dado que eu não estava sabendo. Quer dizer, é uma lei que estipula um valor que nunca mudou. Então, de repente, vocês têm perdas aí de muitos anos, 5 anos atrás. Então, é preciso ver esses contra-cheques para fazer uma análise disso tudo aí. Como o Brainer vai conseguir os contra-cheques do pessoal, para a gente fazer um apanhado geral da situação em relação a essa carga horária, e vamos fazer um estudo do cálculo
desse PJET, porque, inclusive, a prefeitura pode deixar esse valor para sempre, né? Se a lei não diz nada conforme vai aumentar proporcionalmente, aí vai ficar desse jeito. Né? Passar a palavra para Rivaldo Alves. Meu amigo, essas 80 horas que eles estão colocando é porque se o plantão, você assinando, você vai ter somente 8 horas de serviço por dia, de segunda a sexta. Não é isso? Aí, o que ocorre? Esses 80 horas que eles estão dizendo aí, do PVJET, é o seguinte, se o plantão for de 12 horas, aí você vai ter mais 4 horas por dia, que vai ser vezes 5 dias, que vai dar 20. Aí, as 4 semanas, aí vai dar esses 80. Esse projeto aí é justamente para amarrar o cara. Entendeu? Aí é que você vai avaliar, vai ter PVJET de 80 horas, justamente para isso, para aquele plantão de 12 horas. As escalas não vão ser mudadas, isso aí não é benefício para ninguém, porque a escala vai permanecer de 24 por 48. Né? Ou então, e o pessoal que trabalha no serviço administrativo, ou ele vai ter que fazer as 12 horas, de 7 às 19, ou de 6 às 18, ou então ele vai ficar 8 horas. É por isso que ele colocou lá de 80%, um PVJET de 80%. Entendeu? Esse é o motivo. Em relação aos contra-cheques, eu acho bom pegar assim, contra-cheque do pessoal, antes do pessoal, contra-cheque do pessoal 12 mil, e aí segue. Entendeu? Por cada ano que o pessoal for entrando. Aí você vai ter uma média, porque esse PGES aí, a gente vê que ele é o seguinte, ele não contempla diferente, é um valor fixo, é R$ 1.080, se eu não me engano, e é para o guarda início de carreira ou o inspetor que está no final de carreira dele. É o mesmo valor. Não faz diferença se o cara é guarda ou se é inspetor. Se o salário, No caso, se o salário for diferente. Perdão. No caso, o salário base da Guarda Municipal de Jaboatão é quanto? Se eu não me engano, é 1.500 e pouco. Quanto? 1.500 e pouco o salário base, se eu não estiver enganado. Pronto, então se o PJET é 120 horas, né? Deveria ser 1.500 também. Não, deveria dar um valor. 120 horas salário é 1.500. Quer dizer que 120 PVJET é 1.000. 500 conto a menos, vê para isso. Deveria dar mais, né? Prejuízo muito grande, irmão, esse PVJET. É a mesma coisa, é R$ 1.000, R$ 1.080 também. Ou do subinspetor, indiferente se você é guarda, subinspetor, inspetor, o PVJET ele paga o mesmo valor. Eu faço 120 horas na minha carga normal, recebo 1.500 salário. O PVJET faz 120 horas, é 1.000 pontos. Isso também. Lembrando que o PVJET, ele é a título de hora extra, viu? Pronto, então eu entendi aí toda a situação de vocês. Agora, eu gostaria, né, de passar para vocês aí a estratégia que a gente vai adotar e para finalizar a nossa reunião, que eu acredito que tenha sido produtiva, né? Porque conseguimos tirar as dúvidas aqui, vamos estabelecer uma estratégia. Tudo que o governo apresentar, entendeu? Existe uma corrente contrária de direito, entendeu? De qualquer categoria, ela pode manifestar, entendeu? Outra. Sim, exatamente. Então, nós vamos fazer o seguinte, a gente faz uma comissão, faz um debate em torno da situação da nossa proposta, Brainer vai mandar os contra-cheques, nós vamos fazer o cálculo, Dr. Michel vai fazer uma análise do cálculo, fazer a fundamentação para debater com a gestão, para dizer por que não 33% e sim 50%, vai estar argumentado isso, calculado, para quando nós formos falar com a gestão municipal, poder ter todos os argumentos possíveis. Então, vamos juntar todos esses questionamentos, porque eu acho que é um conjunto de situações que todas elas trazem prejuízo para os senhores.
Então, eu vou aqui propor que Brian entregue os contra-cheques. Segundo, que todos vocês possam ir guardando seus contra-cheques, solicitando ficha financeira aí para se fazer um cálculo da vida de vocês antes. Não precisa ser agora. Agora a gente vai fazer a análise dos 6 contra-cheques, porque a gente precisa fazer isso rápido, né? E fazermos uma reunião para apresentação dessa proposta de 50% para toda a categoria e aí marcarmos com a gestão municipal para ver se a gente consegue, de forma política, apresentando os argumentos e jurídicos, técnicos e do interesse de todos vocês. Todos estão de acordo com essa estratégia? De acordo. Sim. E, se possível, incluir aquele... Já que vamos ao governo para conversar, a gente pode levar aquele período que a gente conversou lá que perdemos, dos anos que perdemos atrás, que deixamos de avançar. Por exemplo, cada categoria de GM, inspetor, subinspetor, ele tem uma classe, que é a classe, por exemplo, a classe de subinspetor, a classe inspetor. E cada classe segue padrões. Então, para você ter uma ideia, para que você, que é subinspetor, chegue ao último padrão de inspetor, você passa a inspetor e chega ao último padrão, você tem que passar 12 anos. São 2 anos por classe, são 6 por classe não, por padrão. São 6 padrões de 2 anos cada. Então, quando iniciou o PCCV, os anos que nós tínhamos, perdeu, nós zeramos. Então, quem era subinspetor entrou na classe 1, quando já poderia ter avançado. Quem é inspetor, por exemplo, hoje, e não está na última classe, já deveria estar. Por quê? Porque já tem tempo suficiente de estar lá, né? Então, foi justamente essa uma das pautas que a gente levou na primeira reunião que houve lá em Boa Viagem, que conversamos lá com o Fred, entendesse? Então, se a gente puder alinhar também isso aí, seria bom. Sim, a gente leva, porque aproveitar uma coisa só para fazer tudo, até porque isso serve de um contraponto, mostrando que vocês no passado perderam muito. Isso. Então, se ele disser, olha, eu não posso fazer isso. Então, doutor, já que o senhor não pode fazer isso, então o cálculo da carga horária para aumentar tem que ser em 50%, doutor. A gente já tem perda durante muitos anos. Então, a gente leva todo esse arcabouço de questionamentos, cada um dentro de uma fundamentação, buscando uma negociação amigável, buscando um diálogo, e que todos, é importante que a associação, quando for levar essa proposta para o governo municipal, é importante que todos estejam unidos com a entidade, para que a entidade tenha uma representatividade junto ao gestor, independente de ser filiado ou não filiado. A União faz muitas coisas. Conseguimos uma lei lá em Garanhuns, graças à União dos Guardas. Conseguimos derrubar um secretário executivo de São Joaquim do Monte, que ele era militar, fazia cargo de comandante e de secretário de executivo, graças aos guardas todos se unirem, assinarem uma situação conosco, levamos à gestão municipal e o cidadão foi exonerado. Então, é preciso que a gente tenha união, se unir com a associação. O trabalho nosso é honesto, o trabalho nosso não tem politicagem, é sincero. Quando compreendemos que está certo, a gente diz que está certo. Quando está errado, a gente diz que também está errado. Então, é isso, pessoal. Vamos amarrar dessa forma. Eu vou trabalhar essa questão junto com o Brian. Vou passar aqui as considerações finais para o doutor Michel e depois outros colegas. Pois não. Essa questão aí do tempo perdido aí, podia se levar uma proposta, porque os guardas são avaliados todo ano e ele progride todo ano. Inspetores e subinspeitores é a cada 2 anos.
Esse tempo que a gente perdeu, poderia ser levado a uma proposta que a cada avaliação do inspetor e do subinspetor ficasse igual ao do guarda, certo? Um ano, todo ano está sendo avaliado, e o período perdido, aí você somaria. Você iria avaliado, em vez de você ser avaliado esse ano, você ganharia a progressão desse ano e também a progressão do ano que você perdeu. Para encurtar o tempo, já que a gestão acha difícil dar os 10 anos, os 11 anos de uma vez só. Entendeu? Eu vou pedir a Brian para fazer uma anotação desse teu questionamento para a gente trabalhar. Também. E outra situação é em relação ao VIGAT e o VPNI. Essas gratificações existem porque antigamente tinha uma gratificação de exercício, que o GM era 20%, o do subinspetor era, se eu não me engano, 40%, e dos inspetores era 50%. Quando foi feita uma lei, incorporou os 20% no salário base de guarda. O dos subinspetor eram 40%, incorporou só 20% e ficou 20% sendo pago em VPNI. E o dos inspetores incorporou 20% e ficou 30%. Aí é essa situação do VIGAT e do VPNI. Entendeu? Isso deveria ser o VIGAT e o VPNI para o salário inicial dos subinspetores e para o salário inicial dos inspetores. Porque vai ser uma situação que, quando o pessoal se aposentar, essa gratificação vai morrer. Pronto, então, junto com todas as pautas que nós abordamos hoje, vamos acrescentar essa sua sugestão, que você falou primeiro, e quanto à do VIGAT, nós já tínhamos o encaminhamento dela para falar também, para levar a proposta para o governo também. Então, vamos levar tudo isso aí, ok? Eu vou pedir licença a vocês e passar a palavra para o doutor Michel fazer as considerações finais da parte dele. Doutor, fique à vontade. Etevaldo, a minha parte, eu acho o seguinte, essa situação, eu lembro que nós tivemos um encontro em Boa Viagem, com os colegas, e nós falamos do que tinha que ser dito, tá? O problema que resolver aí, com relação a essa questão do plano de carreira, essa mudança da carga horária, se o prefeito, pelo que está sendo colocado, tem essa força toda na Câmara, a gente precisa, por óbvio, trazer os colegas à responsabilidade, tá? Se mobilizar, claro, de forma respeitosa, tal, mas chamar a atenção do problema, não aceitar qualquer coisa. Porque este ano, pessoal, por mais que tenha força, é um ano eleitoral, ninguém quer desagradar ninguém, sabe? Porque o prefeito que vai sair, de certo, ele vai indicar alguém, ele vai apoiar alguém. E ele ter 1.000 pessoas, porque não é só o guarda que é prejudicado, é a família do guarda que é prejudicada também, que vota. Então, assim, é um tipo de situação que não tem margem para ele ficar brincando. Então, assim, o que eu vejo é fazer como... Eu recebi um olerite de um colega, só que lá eu não vi o ano. Eu acho que é importante a gente ver o ano do olerite, porque aí a gente consegue fazer a conta e entender. Se houver gratificações que forem incorporadas ao longo do tempo, elas não podem ser reduzidas. Esse é o ponto também. Então, assim, nós temos que tentar identificar se o guarda vai ter algum prejuízo nessa mudança de carga horária. Que aí não vai se mas tem a vantagem e tem a segurança de saber que agora o salário do guarda é esse. Tudo bem, mas já é esse. A gente tem uma carta na manga que é a seguinte: a mudança só vai acontecer se o guarda concordar. À medida que ninguém concorda, a lei perde a eficácia. O guarda tem que bater o pé também nisso daí. Escuta, tudo bem, se quer passar na porrada, ninguém vai aceitar essa merda. Ninguém vai assinar concordando com isso. E acabou também. É uma forma de mobilização branca que, no silêncio, você grita muito. A gente não está aceitando. Então, é isso que tem que ser colocado. Porque a carga horária, ela só pode ser alterada se a pessoa concordar. E aí foi a pergunta que foi da Carla. Doutor, se eu aceitar, tem como mudar de ideia? Daqui a 6 meses eu não quero mais. Não dá. Ela é irreversível. É como o Brian colocou. Você assinou, acabou. Então, assim,
nós temos que agir com responsabilidade. O que eu acho, Tevaldo, que passe a urgência do tempo, a gente não pode esticar essa conversa para a semana que vem. A minha proposição é que a gente realize esse diálogo amanhã, no mesmo horário, me manda a documentação para poder estudar. Eu acho que, se for o caso, reúne lá em Boa Viagem, junto com o Fred, também para vocês estudarem o assunto, né, para a gente já gerar uma opinião, e na segunda-feira a gente já gere ofícios da associação com encaminhamentos para a Câmara, para a gestão, com os colegas assinando, já com essa comissão formada. Não há tempo a perder, porque se for uma coisa que está sendo feita alto, com urgência, a gente tem que responder na mesma forma. Não dá para a gente deixar para a semana que vem, para depois que Carnaval já passou, a coisa começou a andar. Então, a gente tem que funcionar. Eu penso. Tá bom, querido? Perfeito, doutor Michel. É isso, pessoal. Nós devemos, quando o prefeito deve sentir que toda a guarda está unida. Então, a partir do momento que o prefeito sente esse impacto, são quase 400 guardas, suas famílias e amigos, parentes. Isso representa muita coisa. Então, se a guarda estiver unida em torno de uma proposta, em torno de uma situação, como o doutor Michel colocou, sabe, se quer de todo jeito que aumente a carga horária dentro desse cálculo, ninguém assina. Todo mundo ser solidário e ter consciência do coletivo. Capaz de que, se a guarda não aceitar essa proposta que ele quiser empurrar, ele nem vai fazer mais essa alteração de carga. Ele não vai ficar até difícil para ele fazer a alteração da carga, da carga horária da guarda municipal, porque vai ficar meio complicado para ele fazer isso, se ninguém aceitar. Então, é aquilo. Vamos, o Brainer vai reunir o contra-cheque, a gente vai marcar uma reunião o mais breve possível, que a gente possa mostrar a nossa força junto à gestão e representatividade, porque a gestão tem que entender que a entidade está ali com a comissão, representando todos os guardas de Jaboatão. Dessa forma, a gente consegue o êxito. Tenho certeza que nós vamos conseguir êxito, ele não vai negar, é um custo-benefício para ele bom também, não vai se elevar tanto, vai ser uma vantagem para ele também. Então, estamos juntos, esperamos que vocês todos aqui tenham gostado da nossa reunião. Para quem não me conhece, eu sou Etevaldo Genuíno, sou presidente da Associação dos Guardas de Pernambuco e desde muito tempo estou à disposição dos senhores. Caso alguém queira fazer alguma fala, uma última fala, uma consideração final, fiquem à vontade, caso contrário, nós fazemos o encerramento de nossa reunião. Eu quero agradecer aí ao pessoal e informar para eles que no Grupo Integridade, como grupo de subinspetores, eu vou estar lançando as informações aí de tudo que a gente for conversando. Aí eu vou mandando para eles. Tá bem, Etevaldo? Obrigado, Brian, pela presença, por ter feito um trabalho de envio das documentações, ter me explicado os fatos que vinham ocorrendo. Isso ajudou bastante na nossa avaliação. Obrigado a todos que estiveram aqui presentes, se esforçaram para estar aqui presentes. E essa reunião está gravada. Quando nós terminarmos aqui, o Google vai começar a fazer a transcrição e gravação. Quando ela estiver disponível, eu posso, assim for possível, colocar online para que outros guardas possam assistir, ok? Boa noite a todos, um forte abraço. A Associação dos Guardas Municipais está junto com vocês e à disposição, ok? Um abraço. Amém. Falou, boa noite.